Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é mais um vídeo do Raiz Tricolor, de volta aqui ao meu estúdio, já pensando que tem Fla-Flu amanhã. A gente fala aqui de boas notícias e a boa notícia começa pelo Campeonato Carioca. Isso porque na tarde e noite dessa quinta-feira, enquanto eu voltava de Brasília, o Madureira perdeu em casa pro Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa praticamente garantiu vaga, se bem que o campeonato tá muito embolado, não é nem pra dizer que garantiu vaga na Taça Rio, mas fez um bom resultado fora de casa. Na noite dessa quinta-feira, o Volta Redonda ganhou em casa do Maricá. O Maricá fogo de palha total, já tá em sétimo, 3 derrotas seguidas. Vai brigar por vaga na Taça Rio e tá muito bom e lambe os beiços, como diria ali os antigos. E um resultado que eu julguei bom pra gente. Esse do Sampaio Corrêa interferia menos, o ideal era o empate, mas enfim. E o do Volta Redonda pro Maricá, o pior resultado era uma vitória do Maricá. O empate era o ideal, o Volta Redonda ganhando, foi embora o Volta Redonda. E no último minuto de jogo lá em Moça Bonita, o Botafogo já tinha tido 2 jogadores lesionados, fez um gol contra o Nova Iguaçu e ganhou o jogo. O ideal nesse cenário era o empate, mas com a vitória o Botafogo foi a 12 pontos. Vou botar a tabela aí do pessoal lá do lance na tela, porque eu vou fazer o simulador também. A Volta Redonda é líder com 16, o Flamengo tem 13, o Vasco tem 13, o Botafogo tem 12, o Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu também tem 12, Maricá com 11, Fluminense com 10. Aí daqui pra baixo, Madureira, Boa Vista, Portuguesa e Bangu já não tem muitas mais aspirações para classificação. Então, você deixa um like aqui embaixo, se puder aí. Agora a gente vai fazer aqui uma parte de cálculos. Então, é o tipo de assunto que praticamente só eu que abordo aqui, né? Então, se você puder deixar aquela moral aqui embaixo, se inscrever aqui, dar aquele apoio pra gente sempre trazer um conteúdo legal. Vamos lá, o que eu quero trazer aqui de cálculo, tá? A primeira boa notícia pro torcedor do Fluminense é que o Fluminense jogou bem contra o Vasco. O que faz com que a gente olhe pro futuro, não pensando só na tabela, mas a gente olha para o futuro pensando principalmente numa classificação ou em boas atuações. É óbvio, o Flamengo que a gente viu jogando até agora vem de goleadas. O Flamengo enfiou 5 na Portuguesa nessa última rodada. Na rodada anterior não jogou com o Botafogo, né? O jogo atrasado que tem. Pra enfiar 3-1 no Botafogo, assim, passando o carro na final da Supercopa do Brasil. Na rodada anterior tinha feito 2-0 no Sampaio Corrêa, mas eu quero aqui a anterior. 2-0 no Volta Redonda e 5-0 no Bangu também. Então, assim, é consideravelmente o melhor ataque do campeonato com 17 gols, uma das melhores defesas. A gente sabe que é um jogo muito difícil esse Fla-Flu. Mas a conta do Fluminense é muito simples. O Fluminense, para se classificar, a gente bota na conta que precisa ganhar os 3 jogos. Então, pra gente começar qualquer conversa de classificação, o Fluminense tem que ganhar o Flamengo, tem que ganhar o Nova Iguaçu, que não é um adversário fraco, tá? E tem que ganhar o Bangu, que aí, na teoria, estamos falando do bônus do campeonato. Não é o bônus, tá? Todo respeito ao Bangu, mas, enfim, né? Então, o Fluminense ganhando os 3 jogos, ele vai a 19 pontos. Aí, o que é o cálculo que a gente vai fazer, que eu vou mostrar que a notícia é boa, tá? É que o que cada time precisa fazer, principalmente Volta Redonda, Flamengo, Vasco, Botafogo, que são, nesse momento, os times que têm mais possibilidade de se classificar. E você pode pensar, Gabriel, pô, e o Nova Iguaçu tá jogando bem, tem 12 pontos. Tá, mas o Nova Iguaçu tem que perder pra gente. E se ele perder pra gente, ele não passa a gente, ele não chega a 19, só chega no máximo a 18. Então, na nossa conta, a gente não briga com o Nova Iguaçu pela classificação. Se a gente brigar pela classificação, o Nova Iguaçu não briga, porque a gente vai ter ganhado deles. Eles vão chegar a 18 no máximo, a gente vai ter 19. Né? Então eles não vão brigar diretamente com a gente. Ah, Gabriel, e o Maricá? Mesma coisa. O Maricá pega, até tem facilidade contra o Bangu na próxima rodada. Enfrenta a Portuguesa, que na teoria ele pode vencer também. Só que com essas 2 vitórias, o Maricá iria a 14, né? Ganhando a Portuguesa. E o Maricá também iria a 17, ganhando o Bangu. Mas na última rodada tem o Flamengo. Ah, Gabriel, pode ser que o Flamengo entregue pro Maricá para o Maricá terminar na nossa frente. Aí o Flamengo pode ser prejudicado. Porque vão sobrar 2 jogos pro Flamengo, ele vai ter que ganhar os 2 pra chegar a 19 e empatar com a gente. Então, esquece esse negócio de Flamengo entregando em última rodada. Provável que o Flamengo ganhe o Maricá. E aí a gente vem pra conta. Então, basicamente, a nossa conta aqui vai ser a respeito de Flamengo, Volta Redonda, Vasco e Botafogo, ok? Os outros a gente não inspira muita confiança, não. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Se a gente considerou aqui que o Flamengo perdeu pra gente, que foi a nossa super vitória e tal, só que o Flamengo, pra chegar na nossa frente, ele precisa vencer 2 jogos, tá? Perdeu pra gente, só precisa vencer 2 jogos. Vence o Maricá na última rodada e tem 2 clássicos. Vou deixar paralisado aqui, vamos botar que o Flamengo vai vencer um dos 2 clássicos e vai chegar na nossa frente, beleza? Estamos atrás do Flamengo já. O Volta Redonda, porque você vai entender já porque eu paralisei. O Volta Redonda tem uma tabela onde ele enfrenta o Nova Iguaçu em casa,
E ele só depende de uma vitória. Pra mesmo com a gente vencendo os 3 jogos que faltam ganhando o Flamengo, só depende de vencer um jogo pra terminar na nossa frente. Se eles vão dizer que perder pro Nova Iguaçu em casa, na rodada seguinte, o Volta Redonda pega o Sampaio Corrêa fora. Digamos que ele perca de novo. Perdeu pro Sampaio Corrêa fora de casa também. Ih, rapaz, olha só que doideira. Na última rodada, ele pega o Boa Vista fora. Ele só depende de ganhar, por exemplo, um desses jogos. Aí ganhou o Boa Vista. Pode ganhar o Sampaio Corrêa, pode ganhar o Nova Iguaçu e já termina na nossa frente. Então vamos lá. Já deu ruim pro Flamengo, já deu ruim pro Volta Redonda. A gente ainda pode ficar atrás de mais um time. A gente já viu que Maricá e Nova Iguaçu não chegam. Vamos fazer o cálculo do Vasco agora. O Vasco, que acabou de perder pra gente, enfrenta nessa próxima rodada a equipe do Sampaio Corrêa. O Vasco, se quiser classificar, tem que ganhar o Sampaio Corrêa. Na rodada seguinte tem Vasco e Flamengo que a gente combinou de segurar, né? Então, deixa pra lá. Só que na rodada seguinte tem Vasco e Botafogo. Então, vamos voltar aqui agora pra gente fazer o cálculo do Botafogo. O Botafogo tem um jogo atrasado contra o Flamengo e na próxima rodada enfrenta o Madureira. O Botafogo tem 12 pontos nesse momento e 4 jogos por jogar. Para ele ultrapassar a gente, o Botafogo depende de ganhar 2 jogos e empatar 1. Basicamente, ele vai ter mais vitórias do que a gente. Então vamos dizer que o Botafogo ganha o Madureira. O Madureira acabou de perder em casa seu jogo pro Sampaio Corrêa e tal. E vamos dizer que o Botafogo ganhe o Boa Vista. Jogando o Moacir Rezende, vai jogar, né? A Vera ganhou os 2. Vão restar pro Botafogo, agora a gente vai pros clássicos. E aí você vai entender porque que o cenário tá bom pro Fluminense. O Flamengo precisa ganhar um clássico. O Botafogo precisa... O Flamengo precisa ganhar 1 de 2. O Botafogo precisa empatar 1 de 2. E o Vasco precisa ganhar 1 de 2. Essa conta não fecha. Vamos botar aqui, ó. O Flamengo ganhou o Vasco. O Vasco ganhou o Botafogo. E o Botafogo empatou com o Flamengo. Somente neste cálculo o Fluminense está eliminado. Qualquer coisinha que aconteceu diferente. Ah, o Flamengo ganhou o Botafogo. Botafogo eliminado. Ah, mas o Botafogo ganhou o Flamengo. Aqui. Perdão. Se o Botafogo ganhar ou empatar o Flamengo, aí dá ruim. Tá nesse cálculo aqui, eu errei o cálculo. Mas o ponto é, vamos dizer que empatou aqui. Ou o Botafogo ganhou. Por exemplo, vou botar o Botafogo ganhando aqui. Vamos dizer que o Botafogo ganhou. Aí já perde a conta no outro clássico. Porque se o Vasco empatar com o Flamengo, o Flamengo tá eliminado. Se o Flamengo não ganhar, não ganhar um dos 2 clássicos, ele tá eliminado. Ah, não, mas o Flamengo ganhou o Vasco. Tá, mas na última rodada, o Botafogo empatou com o Vasco. Então o Vasco tá eliminado. O Botafogo venceu o Vasco. O Vasco tá eliminado. Tu tá vendo? Como se o Fluminense fizer os 19 pontos. A gente foi botando aqui... Eu não botei time grande tropeçando pra pequeno, tá? Eu não botei time grande tropeçando pra pequeno. Eu botei só as combinações de resultados em clássicos. A única hipótese, são 2 na verdade, hipótese do Fluminense ser eliminado é com o cálculo do Flamengo ganhando um jogo, Vasco ganhando um jogo e o Botafogo pelo menos empatando ou ganhando um jogo. E só tem 2 combinações que acontecem isso. Então assim, o cenário da gente fazendo 19 pontos é difícil? É. Tem chance da gente ser eliminado? Tem. Mas é um cenário que é muito provável da gente classificar pra semifinal. E aí, meu amigo, depois que classificou pra semifinal, ali é um novo torneio, é uma nova loucura. Só que o ponto que eu queria chegar aqui também nesse vídeo, além de mostrar esse cálculo pra você, que é um cálculo muito interessante, né? Não sei se você já tinha se realizado disso, que não é tão impossível assim a gente ter muitos times empatando e classificando com 19, mas o meu ponto é se isso daqui de repente acontecer. O Fluminense ganhar o Flamengo, o Fluminense vem da vitória contra o Vasco, jogando bem, ganhar o Flamengo, ganhar o Nova Iguaçu, ganhar o Bangu e terminar eliminado, indo pra Taça Rio. Qual que é a sua postura perante a isso? O Mano Menezes vai sair valorizado? Vai sair criticado? Por quê? O que a gente viu no jogo contra o Vasco despertou um sentimento bom, pelo menos na maioria das pessoas, né? A partir do primeiro minuto. Até o primeiro minuto, não. Mas mostra que a minha grande crítica ao trabalho do Mano Menezes não é porque ele é retranqueiro, nem nada disso. Era porque parecia que ele não estava conseguindo evoluir esse trabalho. E ele me apresentou, neste último jogo, uma forma nova de jogar.
tripé no meio de campo, John Arias jogando como um segundo homem de meio de campo, ao lado do Hércules, trocando com o Canóbio na marcação, liberando um pouco mais para que o Riquelme Felipe não precise voltar tanto para marcar. Quem acompanhava o Riquelme Felipe acompanhava o Piton até um momento, mas quem acompanhava do lado direito também era a marcação do Fluminense, lá do lado direito, não necessariamente do Riquelme Felipe, era a parte defensiva. Enfim, apresentou coisas novas dentro desse jogo. E ganhou o jogo. Então, não só apresentou, jogou bem e conseguiu o resultado. Se ele faz 19 pontos e não classifica, vai ficar muito na conta do início. Vai ser até aquele inverso, né? Vai ficar na conta do tropeço pro Madureira, do tropeço pro Boa Vista, do tropeço pro Sampaio Corrêa, pro Volta Redonda, pro Maricá. Foram ainda lá na era Marcão, mas que chancelados pelo Mano Menezes. E aí é interessante de pensar isso. O Mano Menezes termina muito criticado se ganhar todos os jogos a partir de agora, mas foi eliminado, por exemplo, no saldo de gols ou no número de vitórias para um Vasco da Gama da vida. Volta Redonda, enfim, foi eliminado numa situação dessa, ganhando o clássico contra o Flamengo, jogando bem e tal, e acabar sendo eliminado. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas fiquei curioso, tá? E empolgado com esse clássico. Vamos ver esse clássico no sábado, né? Vamos ver esse Fla-Flu no sábado. Aqui, deixa eu falar com você sobre uma boa notícia também pra mim, tá? Pra mim é boa notícia assim. Germancano tá renovado o seu contrato até 2026. O Fluminense anunciou nesta sexta-feira, nessa quinta-feira, perdão, no seu site oficial. O contrato anterior acabava nesse ano, em 2025. O Fluminense estende até 2026. É interessante que no site do Fluminense ele coloca lá uma lista de prêmios, assim, que, vamos lá, é segundo maior artilheiro do Fluminense no século, 95 gols, só tá atrás do Fred. Artilheiro da Libertadores 2023 com 13 gols. Maior artilheiro do Fluminense na história da Libertadores, com 17 gols. Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição da Libertadores, 2023. Maior artilheiro de uma edição da Libertadores no século XXI, contando todos os times, com 13 gols em 2023. Maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada, em jogos oficiais, 44 gols em 22. Maior artilheiro do Fluminense em uma temporada desde 1970, com esses 44 gols de 22. Maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma única temporada, os 44 gols de 2022. Terceiro estrangeiro com mais gols com a camisa do Fluminense. Artilheiro do Carioca de 23, com 16 gols. Artilheiro do Brasileirão de 22, com 26 gols. Maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileirão, com 26 gols. Maior artilheiro, inclusive, de uma edição do Brasileirão nos pontos corridos, com 26 gols em 2022 também. Estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro dos pontos corridos, aí contando desde 2003. Artilheiro da Copa do Brasil de 2022 com 5 gols. Artilheiro do Brasil, todas as competições, em 2022 com 44 gols. Maior artilheiro de uma temporada no Brasil desde 2008. Segundo maior artilheiro do Fluminense no novo Maracanã. Bola de prata da ESPN de melhor atacante do Brasileirão de 22. Prêmio do Brasileirão de melhor atacante de 2022. Craque da galera do Brasileirão de 22. Melhor atacante do Carioca de 23. Craque do Carioca de 23 e Rei da América de 2023. É muito prêmio, é muita história com a camisa do Fluminense. Aí você pode falar, Gabriel, mas não tem nenhum 2024 aí. E é o ponto que eu concordo. Que se fosse um atacante normal, tivesse muitos números até 23, em 24 fosse horroroso, eu ainda assim, e tivesse chegando agora, não tivesse história no Fluminense, estaria cruzando os braços falando, gente, um ano ruim e ele fez 84 gols. Você pega o histórico do Germancano de 18, 19, acho que pra cá, dele lá no Independente Medellín, no Vasco, desde que ele saiu do México, o histórico dele é de marcando pelo menos 20 e poucos gols na temporada. Isso é número de atacante. A gente, no ano passado, nosso artilheiro teve metade disso no ano. Então, a gente tá falando de um 2024 que foi atípico. Óbvio, a idade dele faz com que seja mais possível que ele repita o 24 que repita um 22. Isso é nítido. Mas não tem como a gente desassociar a questão da relação do Germancano com o torcedor, gente. Futebol também se vive de identificação com os jogadores. Uma boa parte é pelo que se faz no campo, e o Germancano, se não tivesse tido todos esses prêmios aí, dificilmente teria tanta identificação com o torcedor. Até acontece, em alguns casos, um jogador não ser tão bom e ter uma identificação com o torcedor, né? Enfim, mas no caso do Germancano, não. Ele criou essa identificação dentro e fora de campo. E aí, quando a gente pensa no contrato até o final do ano, gente, vocês acham mesmo, porque boa parte da alegação da galera de não renovar contrato no início do ano, e eu concordo com boa parte deles, por que tá renovando o Thiago Santos se ninguém vai vir atrás dele agora em fevereiro?
deixa pra renovar mais na frente. Gente, o Germancano vai ter gente vindo pra trás dele. O Germancano é argentino. Vai ter time argentino atrás dele. Vai ter time de outros países da América do Sul atrás dele. Vai ter time do México, dos Estados Unidos. Locais como os Estados Unidos, por exemplo, com uma boa qualidade de vida. Vai ter. E aí a gente deixa embora um atacante que tem um rendimento absurdo nos últimos anos, assim, só porque fez um ano ruim, um ano em que ele teve problema de lesão, que ele teve... O Fluminense todo teve problema. O clube inteiro teve problema. Ele ainda assim foi um dos, acho que top 3 ou top 4 artilheiros do ano. Então, calma lá, gente, calma lá. A gente não tá falando de uma renovação por 6 anos. Tá falando de uma extensão de um ano de contrato. Que se der tudo errado esse ano, talvez até não jogue. Germancano peça, se aposente. A gente não sabe qual é o projeto. Eu prefiro reclamar de outros custos. Eu prefiro reclamar dos 6 milhões de euros no Canóbio. Eu prefiro reclamar do alto custo que estavam pagando pro Rony do que focar nessa reclamação financeira do Germancano. Não tô dizendo que é reclamar um ou outro. Mas no meu caso, essa do Germancano, eu acho que tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente a análise estatística de um jogador como se fosse só um número de um futebol manager. Mas enfim, deixe sua opinião aqui embaixo. Bem, vamos lá, tá? Pra gente poder fechar esse vídeo, a gente fala sobre uma coluna do Lauro Jardim, lá no Jornal o Globo, falando mais uma vez sobre a SAF do Fluminense. É um assunto que interessa a mídia em geral, né? Além ali do que é só a cobertura de Fluminense. Vou contar também com o André Esteves, Banco BTG, que são pautas nacionais também na parte econômica. A coluna diz aqui, assinada pelo próprio Lauro Jardim, diz: a SAF do Fluminense e a posição em que Mário Bittencourt vai atuar. O BTG Pactual, que está estruturando o modelo de SAF do Fluminense, inicialmente não apoiava o desejo de Mário Bittencourt em ser CEO da SAF. Mas nada é imutável em negociações longas. No entanto, o banco que vai procurar investidores... importante esse verbo aí, né? Vai procurar investidores interessados em entrar no negócio, mudou de ideia. O presidente do Fluminense deve, ao menos na implantação da SAF, ser o seu comandante. Bem, o que parece que vai acabar acontecendo é o seguinte, pelo que diz a coluna do Lauro Jardim. Da outra vez ele soltou uma coluna dizendo que o Mário estava colocando isso uma condição dele ser CEO. Aí o Mário se defendeu na coletiva dizendo que não faria sentido, que nenhuma empresa iria investir na compra se um presidente, um diretor, estivesse impondo uma coisa como essa e tal, papapá. E aí depois eu refiz a pergunta falando, olha, mas você tem o interesse de ser o CEO? É um desejo do Mário Bittencourt ser o CEO? E aí ele já responde mais num passivo-agressivo, colocando todas as credenciais dele para ser CEO, dizendo que ele pode ser, deixando claro de que ele quer ser. E de que ele tem capacidade ali, segundo a análise dele, para poder ser o CEO do Fluminense. Qual que é a questão? Eu sempre falei isso. Eu não me incomodaria um Mário Bittencourt como CEO de uma SAF do Fluminense. Acho que é um problema no sentido de que boa parte do que eu quero numa SAF é uma ruptura com um modelo engessado da forma como se pensa futebol num clube social. Mas ok, abstraindo isso, o Mário de fato tem experiência no futebol. Se você julga que essa experiência credencia para ele ser CEO de um time grande, etc., é uma outra história. Ele tem a experiência por aí. Agora, o que sempre me incomoda, desde o início, é a questão de imagem, que vai ficar, e pelo que diz o texto do Lauro Jardim, a intenção é que o Fluminense vote a SAF, o Fluminense se transforme em SAF, os sócios autorizem a criação de um novo CNPJ, de uma nova empresa, e que o Fluminense Futebol Clube passe tudo que é do futebol para esse Fluminense SAF, só que essa SAF não seja vendida de imediato e tenha um CEO. E qual é a manobra que se faz disso? Vai ficar parecendo que é um golpe. Que, na verdade, só se criou a SAF e o Mário Bittencourt continuar no poder. E isso, novamente, tá? Você pode achar o Mário o melhor presidente do mundo. Mas isso é ir contra um preceito. Isso é... mas no Fortaleza fizeram igual com o Marcelo Paz. Meu amigo, o problema é do Fortaleza. Até porque o Mário não é o Marcelo Paz. Marcelo Paz fez muito mais do que só o dentro de campo. E o dentro de campo é muito maior até do que o do Fluminense. Que, desculpa. Você tirar um time que jogava a Sul-Americana constantemente, que era de meio pra baixo de tabela do Brasileirão da CIA e levar o título da Libertadores, entrando uma grana muito forte de venda de direitos nesse meio do caminho, é um mérito do cacete. Eu não tiro o mérito do Mário, não.
Mas desculpa, tirar um time da Série C, onde estava fundado com orçamento de 20 e poucos milhões de reais, e transformar esse time num time que joga Libertadores constantemente, que passa da fase de grupos, que vai pra final de Sul-Americana e começa a disputar títulos, como se fosse um time que já fizesse isso habitualmente, e passa a disputar título brasileiro, etc., é uma distância maior. É óbvio que o Fortaleza ainda é menor que o Fluminense, não é essa a discussão. Mas o ponto principal é só que o caminho lá foi feito diferente, e foi um caminho maior e feito diferente. A torcida começou a participar mais internamente da gestão Marcelo Paz. Houve uma reformulação no conceito de conselho e etc. por lá. Aqui não. Aqui a gente tem os mesmos engessados que vão pra lá e querem exibir um crachá de conselheiro do Fluminense, mas não fazem a menor ideia, só querem ir pra lá em votação de camisa pra se gabar que sabem da camisa antes de todo mundo. Mas fiscalizar e identificar problemas, aí isso aí não. Isso aí não. Enfim, o nosso problema ainda é esse engessado que a gente tem. Então, a minha grande questão é e sempre vai ser essa. Fica uma imagem ruim. Fica parecendo que a gente tem um gestor que não quer largar o osso. E aí eu fico olhando de fora e pensando o seguinte: se o Peter Simpson fizesse isso, a gente provavelmente demoraria mais tempo para saber das merdas que ele fez. As merdas vão ser mais expostas após a troca de gestão. Se um gestor não larga o osso, não sai do comando, a gente não tem um órgão fiscalizador de verdade, porque, desculpa, o Conselho do Fluminense não é um órgão fiscalizador de verdade, a gente nunca vai saber o que acontece. Enfim, essa é a parte que me incomoda. E, claro, a constituição da SAF ser passada de uma maneira apressada, eu tô muito de olho na máquina de propaganda que vai ser feita dessa maneira. Eu quero que o Fluminense se torne SAF, só que eu não quero que o Fluminense seja o Vasco. Eu não quero que o Fluminense seja o Coritiba. Não quero que o Fluminense também nem seja o Atlético Mineiro, que não é o caminho que a gente tá tomando. Mas também não quero, tá? Porque a conta vem, meu amigo. O futebol é assim, a conta vem. Deixe sua opinião também sobre SAF aqui embaixo, tá? Tamo junto, até a próxima, uma boa sexta-feira pra você. Valeu!